Olá, como que um software superdimensiona uma fundação? Eu já tenho um vídeo meu falando que software não superdimensiona a fundação, mas a questão é, tem como um software acabar superdimensionando, não porque ele superdimensiona em si, mas porque ele não foi planejado e não foi configurado adequadamente. E o motivo disso é simples. As configurações do software devem ser feitas específicas em cada caso e muito normativo e muito base. Imagina que a pessoa que está usando tem algum conhecimento base, que infelizmente está muita gente que não tem. Então, para demonstrar isso aqui, eu modelei o mesmo pilar, todos os pilares eu modelei com uma carga de 40 toneladas e com solo de um SPT próximo a 6 para verificar o comportamento. O primeiro modelo, todos os pilares são iguais, tá? Só a fundação está diferente por um motivo, que é o quê? Bom, primeira fundação aqui, eu tenho uma fundação de 2,10 por 2,10 por 70, ok? Vamos lembrar essa armadura aqui que o software está me dando, tá? Isso aqui eu usei configuração base genérica do software para demonstrar o problema, ok? Tá? Então, primeira questão que a gente tem aqui é o seguinte: a armadura e a seção de peça que o software está me dando é uma sapata de 2,10 por 2,10, 70 de espessura e a armadura de 12 barras de 12,5 em cada sentido. Beleza? Tá? Agora, aqui entra uma questão. A NBR vem com um texto bem interessante sobre sapatas, que ela fala o quê? Sapatas são estruturas de volume para distribuir a carga na fundação, beleza. Quando se verifica a expressão a seguir, né, a sapata é considerada rígida. Você percebeu que a norma está obrigando a respeitar isso aqui? Não! A norma não obriga, ela só fala que se a gente for seguir essa fórmula, a sapata vai ser rígida. Ok? Essa que é a questão. Tá? A norma não diz obrigatoriamente a sapata tem que ser rígida e tem que seguir essa fórmula. Porém, alguns softwares vêm configurados padrão com isso, ok? E geralmente, quando eu estou falando de uma fundação predial, onde eu tenho cargas elevadas, de um solo de resistência boa, ok? Isso aqui vai ser válido. Agora, o que acontece muitas vezes é que as pessoas vão trabalhar com sapata. Ah, o solo não é muito bom para sapata, vou trabalhar com sapata igual. É um solo meio fraco e tudo mais, vou trabalhar com sapata igual. Não fizeram SPT, eu acho que o mínimo é 1, porque solo tem resistência média 1, então eu acho que média é 1 e pronto, tá? Não é, tá? 1 kg força sentido quadrado. A questão aqui é o seguinte, a norma fala que eu pego a dimensão do sapata, que é 210, subtraio disso a largura do pilar, que é 14, e eu divido por 3, essa vai ser a dimensão mínima se eu quiser considerar uma sapata rígida. Nesse caso, daria 65,3, que, imaginando que o software vem configurado base para arredondar sempre de 5 em 5, não passou com 65, porque precisa um pouquinho mais, já vai para 70. Ok? Se eu tivesse uma sapata de 2,10 por 2,10, num solo que tem uma tensão de de umas 50 toneladas por metro quadrado, beleza. Se é uma sapata de um prédio de 12, 15 andares. Mas, nesse caso, o que está acontecendo, e daí faria sentido fazer um sapato de 70. Numa obra que as cargas são pequenas, não é problemático um sapato ser flexível. Só que softwares vêm configurados base para usar uma sapata rígida, porque eles não foram pensados, mas vai que tem um maluco que quer usar uma sapata num SPT de 5, 6. Não, eles vão pensar, vai ter um engenheiro qualificado pensando em uma estrutura adequada. Tá? Aqui entra a primeira questão, por quê? Bom, aqui tem um sapato de 70. Eu pego esse sapato, a única questão que modifiquei foi reduzir a espessura. Até reduziu a armadura, inclusive, mas a questão é, por que reduziu a armadura? Porque se eu for pensar, eu tenho uma certa flexão. Se eu reduzo a altura da peça suportando flexão, eu tenho que aumentar a área de aço proporcional. Pois é, só que no caso de sapatas, que são estruturas de volume, ou seja, são estruturas onde eu tenho muito concreto, elas vão estar muitas vezes dentro da taxa de aço mínima. Ok? Tá? Então, quando eu combino configuração genérica mal feita ou nem feita, já peguei muito projeto que nem foi feita a configuração, há uma taxa de aço mínima que
pelo menos o CPCAD, ela vem quase certa, mas pelos softwares como Ibérica eu sei que vem totalmente errado. Eu vou ter um resultado pior ainda, ok? Agora, entra uma questão aqui, tá? Em uma fundação, vamos lembrar aquela questão da nossa fundação, se eu tivesse uma resistência do solo pesada, eu tenho uma sapata apoiada em rocha, beleza, tem uma resistência pesada. Eu tenho uma sapata apoiada num solo de alta resistência, que é difícil, por exemplo, cavar naquele solo de tão rígido que ele é, beleza, tá? A sapata vai suportar tipo umas 220 toneladas e ela pesar, no caso, 70 de espessura, ela pesar 7 toneladas para 220 toneladas não é problema. Agora, lembra que eu falei que era 40 toneladas? Pois é, uma sapata que pesa 40, a carga é 40, mais 7 da sapata, é um peso considerável só da sapata, estou falando que a sapata pesa 20% quase do peso da obra, ok? E aqui entra a questão, a sapata tinha 2,10 por 2,10 por 70, eu reduzi ela para 40, então eu reduzi, no caso aqui, ó, mais de 1 metro cúbico e 3 toneladas da sapata. Ok? Eu reduzi 10% do peso total ali, só, quase 10% só por causa disso. Ok? E o que vai acontecer aqui? Bom, o que vai acontecer é o seguinte, como estava sendo estimada uma seção base da sapata e uma espessura de sapata rígida, quando eu reduzo a espessura, eu reduzo o peso. E quando eu reduzo o peso, eu reduzo a área de contato. Então o que eu fiz foi o seguinte, terceiro modelo, eu peguei a mesma sapata aqui, ó, só que eu reduzi ela para uma largura menor, ok? E no caso, permitindo uma largura menor, reduzir também um pouquinho a espessura, porque continuou passando com a espessura um pouquinho menor aqui, ok? Daí o que aconteceu? A mesma sapata, tá? Com uma armadura base de 12 barras 12,5 foi para 8 barras 12,5, então redução do taxa de aço de 30 e poucos por cento. Além disso, reduziu o tamanho da barra, então reduziu um pouquinho mais. A mesma sapata que tinha 70 de espessura, reduziu para 35. Ok? Reduziu pela metade, menos da metade o consumo de concreto, né? Porque reduziu a largura dela também. Ok? E ela continua trabalhando adequadamente. Entendido? Então essa que é a primeira questão. Que quando a gente tem uma estrutura, claro, para fazer isso eu peguei o meu software configurado e resetei todas as configurações para demonstrar a maluquice que é. Ok? Mas quando a gente tem uma estrutura base, ou qualquer modelagem de estrutura, a gente tem que configurar adequadamente. A gente não pode, mas o software vem configurado assim, então eu vou usar assim. Não! O software vem configurado por outra pessoa que não vai assinar RT. Ok? Muitas vezes nem é um engenheiro que configurou o software, ou muitas vezes ele colocou uma configuração mais pesada para evitar dar um problema para ele depois. Ok? Então a questão é, a gente tem que reconfigurar no software porque a gente busca na nossa obra, ok? Tá? Inclusive entra a questão, configuração de obras diferentes vão ter configurações diferentes, mesmo pelo mesmo engenheiro, ok? Agora, outra questão, esse resultado aqui já seria o base do meu software, só a questão é que eu reconfigurei. E a questão crítica é que jamais confie no que o software diz, tá? Jamais diga, meu software superdimensiona. Não, você tem que dizer o seguinte, as configurações atuais do meu software estão fazendo superdimensionar. Eu vou modificar elas, ok? E aqui entra outra questão que muitas vezes o software nem permite alguma verificação específica. Para isso eu quero demonstrar uma outra questão na norma, que é o quê? A NBR 6118 fala o quê? Em elementos estruturais, exceto balanços, cuja armadura seja calculada com momento fletor igual ao dobro do MD, ou seja, uma peça em flexão, eu posso dobrar a taxa de aço para resistir o dobro de momento, tá? A não ser que ela seja domínio 4 e tudo mais, mas uma peça em flexão normal, dobrando a taxa de aço, eu dobro o momento resistido como base, eu não preciso atender a armadura mínima, ok? Neste caso, a determinação dos esforços, eu tenho que considerar todas as combinações, eu tenho que considerar efeitos de temperatura, deformações e recalques, ou seja, se eu modelar a minha estrutura, considerando todas as deformações, efeitos de segunda ordem, modelando com coeficientes de mola e verificando outros efeitos, como por exemplo fissuração, eu consigo trabalhar com a taxa de aço menor, principalmente quando
eu tenho uma seção muito pesada. Por quê? Porque vai ter muito... Ah, mas o software vem, ele diz que tem que fazer a seção com 70. E como o software fala quanto pular, o software fala pulo da ponta, eu pulo, aí eu vou trabalhar com a seção de 70. Pois é, aqui entra a questão. Esse resultado aqui inicial está errado, ok? Ele está me dando 12 barras de 12.5 cada 18, o que não é o que necessita normativamente, ok? E aqui entra a questão, a quarta sapata aqui, ó, ela está vermelha. Pois é, porque o software não vem com essa configuração. Então a gente tem que muitas vezes até verificar além do software, ou verificar separado o software e verificar o que o software está me dando. E a questão é, essa sapata aqui, ó, eu coloquei 6 barras de 10 cada 36. Lembrando que aqui, ó, eu tinha 12 barras de 12.5 cada 18. Não é que eu vou usar 6 barras de 10 cada 36. A questão é que essa peça aqui, ó, falha na quantia de armadura mínima e ela falha no espaçamento entre as barras. Porém, ela não falha em flexão nem nada do tipo. E aqui entra a questão crítica. Se eu for manter a altura de 70 centímetros e a largura de 2,10 m, eu poderia tranquilamente colocar, no caso, 12 barras de 10 cada 18, ao invés de 12 de 12.5 cada 18, e estaria atendendo a suportar o dobro do momento, porque se eu dobrar a taxa de aço, eu vou suportar o momento do fator resistido numa peça que está no domínio 2. Entendido? Então, a questão é o que o software deveria me dar. Se eu fosse trabalhar com uma sapata rígida, seria 12 barras de 10 cada 18. Ele está me dando 12 de 12.5 cada 18. Então, ele está me dando uma taxa de aço 60% maior. Que não faz sentido, ok? É um gasto muito maior do que tudo, ok? Então, quando você escuta um engenheiro falando, o software superdimensiona fundação, o que você está escutando é falando assim, eu não sei abrir as configurações e editar, ou eu não tenho força de vontade suficiente para editar e ajustar as configurações do meu software, eu não tenho força de vontade suficiente, eu não tenho aptidão suficiente, eu só sei apertar botão e parece que o resultado genérico padrão não configurado dá uma taxa de aço pesada. E a questão é realmente, tá? Porque se fosse só para lançar no software, clicar em calcular e enviar para a obra o resultado pronto, não precisava ser engenheiro, podia ser um cara com ensino médio, beleza? Se você realmente vai projetar, você tem que configurar toda a estrutura adequadamente, planejar adequadamente, ok? Tá? E aqui eu estou falando de uma obra, tá? Só para demonstrar, tá? Onde eu tinha uma sapata tipo de 2,10 por 2,10 por 70, gastando 3 metros cúbicos, com na prática um pequeno reajuste de configuração, 2 vezes 2 vezes 0,35 é 1.4, ok? Isso aqui em uma sapata, só por trabalhar com a configuração adequada, só por planejar a estrutura adequadamente, só por analisar e pensar na estrutura, eu tive uma economia de mais do que o volume da sapata, ou seja, dá para fazer 2 sapatas pelo custo de uma, 1.68 metros cúbicos, tá? Só no concreto aqui, eu estou falando tipo de uns 600 e poucos reais, ok? Tá? Se essa obra aqui tem, sei lá, 20, ou vamos ter 30 sapatas desse tamanho, é 20 mil reais, ok? Então é um custo gigante que é só questão de planejar a estrutura adequadamente e configurá-la adequadamente. Entendido? Se você quiser mais auxílio, se quiser aprender como configurar um software adequadamente, quiser assistir eu configurando o meu software, verificar como que eu faço o projeto, desde a concepção, análise, dimensionamento, como que eu planejo uma fundação, como eu modifico e otimizo uma fundação, além de todo o restante da obra, eu tenho um curso de concreto armado, eu demonstro justamente isso para concreto armado. Além disso, todos os meus outros cursos, eu demonstro junto fundação, nos cursos de galpões, como otimizar uma fundação de galpão, no curso de reservatórios, como otimizar a fundação do reservatório, como dimensionar adequadamente e não ser escravo do software, que uma pessoa que lança genérico, sem configuração inicial nenhuma, e dá o resultado genérico e manda para a obra genérica, é um escravo do software, beleza? Mas por enquanto seria isso então. Configure seu software, analise seu software, verifique seu software, porque senão a gente pode ter uma obra que tranquilamente vai custar 5 vezes, 10 vezes o que você cobrou do cliente de custo de uma obra mal planejada, uma obra mal feita, porque você não trabalhou e não pensou em projetar uma coisa adequada, beleza? Mas por enquanto seria isso e até a próxima.